Oi pessoal, meu nome é Andiara, eu sou estudante do terceiro ano do ensino médio da Escola Bartolino Costa. E eu vim aqui hoje falar um pouco mais sobre a trajetória das mulheres na astronomia. E o que me levou a pesquisar sobre esse tema foi que no ano passado eu participei da segunda fase da Mostra de Astronomia do Espírito Santo, a Mais. E uma coisa que me chamou a atenção lá foi a composição da banca, dos avaliadores, que apesar de ocuparem muito bem o seu cargo na ciência, eles eram apenas homens e brancos. E isso me levou a pensar, e as mulheres que deveriam estar ocupando espaços assim também, onde estão? E isso aí me remeteu a um passado, até um presente de quando eu estava na escola, e nos meus livros de física, de matemática, só falavam sobre homens, em sua maioria também brancos. E a partir daí eu comecei a pesquisar sobre as mulheres que construíram a história da astronomia antigamente, que fizeram descobertas, que desenvolveram pesquisas. Isso ampliou muito meu interesse em astronomia. E agora eu vou contar um pouco mais para vocês sobre esse trabalho que eu desenvolvi sobre as mulheres. E eu acho isso um tema muito importante porque inclui as mulheres que no passado fizeram essa história e também aproxima as mulheres atuais da ciência, tornando um espaço mais acessível para elas. E nós precisamos disso para inspirar outras meninas e mulheres a ocupar esse espaço na ciência astronômica. E esse trabalho é muito importante nesse contexto para a gente quebrar o paradigma de que a ciência foi construída por homens, como os livros didáticos apontam. E apesar de atualmente as mulheres terem conquistado espaços maiores de fala na ciência, desenvolver pesquisas, fazer descobertas, ainda existe esse machismo enrustido na ciência que faz com que elas não tenham tanta notoriedade como se fosse um homem. Que tivesse feito a mesma descoberta, por exemplo, elas são bem menos divulgadas. E eu vou usar esse espaço agora para falar um pouco mais das mulheres que eu pesquisei, que tanto no passado quanto no presente ajudaram e ajudam a construir um espaço mais receptivo e inclusivo para elas na ciência astronômica. E aí eu pesquisei em artigos científicos, livros e insights da internet, que eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser acessar. E eu construí uma linha do tempo histórica com as mulheres de maior relevância na história da astronomia. Óbvio que eu não pesquisei sobre todas, até porque algumas já foi muito difícil achar as que eu pesquisei, porque não tinha quase nada em português, a maioria dos sites eram em inglês, ou francês, ou da língua dos países que elas viveram. E uma coisa que eu achei interessante realmente foi que geralmente elas são mais famosas nos países que elas viveram. Elas têm uma certa fama lá, eles talvez até estudem sobre elas lá, porque a maioria dos sites eram da língua do país delas. Então, diferente do que se fosse um homem que tivesse feito feitos semelhantes com os que elas fizeram, descobertas, provavelmente teriam muito mais divulgação científica sobre eles. E eu espero que esse meu trabalho contribua para a divulgação dos trabalhos dessas mulheres na astronomia e para que futuramente a gente possa ouvir mais sobre mulheres na ciência e na astronomia, para que a gente possa ver elas em livros didáticos, que a gente estude sobre elas nas escolas e que a gente veja mais também sobre mulheres em revistas de divulgação científica. Vocês podem ver essa linha do tempo construída com algumas das mulheres que ajudaram a construir a história da astronomia. E agora, como essa minha pesquisa tem a intenção de divulgar sobre o trabalho das mulheres que ajudaram a construir a história da astronomia, eu vou falar sobre 5 delas, sendo elas a Glaunice, a Hipátia de Alexandria, a Sofia Brahim, Henrietta Lilliot e a Cecília Payne.
E é óbvio que na terceira fase eu espero poder falar mais detalhadamente sobre a trajetória histórica de mais mulheres na astronomia. Bom, a Glaunice, também conhecida como a Glaunice de Tesália, viveu nos anos de 1100 a.C. E ela é considerada a primeira astrônoma mulher da Grécia Antiga. E ela é mencionada nos escritos de Plutarco e Apolônio de Rhodes. E a Glaunice, ela era considerada feiticeira pela sua habilidade de fazer a lua desaparecer do céu, o que significa que ela poderia prever a hora e a área geral onde um eclipse lunar ocorreria. E outras mulheres que também eram consideradas feiticeiras foram associadas a ela, chamadas de bruxas de Tessália, que foram ativas do século I ao século III a.C. Hipátia. A Hipátia nasceu em Alexandria, não se sabe ao certo quando ela nasceu, mas sabe que foi entre os anos de 350 e 370 d.C. Ela é considerada a primeira notável astrônoma e matemática da história, pois ela se tornou diretora da Escola Platônica de Alexandria. Entre as contribuições mais importantes da Hipátia para a astronomia estão o mapeamento de corpos celestes e a invenção do hidrômetro, que é usado para determinar a densidade relativa e a gravidade dos líquidos. E ela foi referida pelos cristãos como uma valente defensora da ciência contra a religião. E foi brutalmente assassinada por um grupo de cristãos que a culpou pela turbulência religiosa. E a maioria das suas obras foram queimadas junto da Biblioteca de Alexandria, por isso não se tem quase nenhum registro. Sophia Brahe. Sophia Brahe viveu na Alemanha entre 1556 e 1643, e ela ajudou seu irmão mais velho, Tycho Brahe, a fazer medições astronômicas que se tornaram a base para as previsões modernas da órbita planetária. Ela começou a ajudar o seu irmão quando ainda era adolescente, e os dois foram condenados pela família por estudar ciência, mas Tycho sempre apoiou muito ela e tinha muito orgulho da irmã mais nova. Ela estudava principalmente em alemão, mas também usou o seu próprio dinheiro para traduzir livros do latim e poder continuar os seus estudos. Ela continuou ajudando seu irmão a registrar as posições dos planetas e a produzir horóscopos. E eles compilaram dados ao longo de várias décadas, produzindo um conjunto mais preciso de dados e posições planetárias da época. E esse conjunto é muito famoso até hoje, porém só leva o nome de Tycho. Henrietta Leavitt. Ela nasceu em 1868 e morreu em 1921. Henrietta trabalhava no Harvard College Observatory para contar as estrelas em chapas fotográficas, e ela catalogou milhares de estrelas variáveis em imagens na nuvem de Magalhães em 1908. E ela publicou seus estudos nos Anais do Observatório Astronômico de Harvard College. E após um estudo mais aprofundado, ela confirmou que as estrelas variáveis refeitas realmente tinham um período mais longo e a relação era bastante próxima e previsível. E a descoberta ficou conhecida como relação período-luminosidade, que se tornou uma importante forma de medir as distâncias no universo. E essa descoberta se tornou a base para o trabalho de Edwin Hubble, que mostrou que as refeitas existem em galáxias fora da Via Láctea, e isso mudou radicalmente a astronomia moderna. Cecilia Payne. Ela viveu de 1900 a 1979. E apesar de, durante a vida dela, ela ter muita dificuldade em encontrar alguém que apoiasse os estudos dela para a ciência, ela foi a primeira pessoa na Universidade de Harvard a obter um PhD em astronomia. E nesse PhD, na construção da tese, ela propôs que as estrelas e o Sol fossem compostos majoritariamente por hidrogênio e hélio, os elementos mais simples da tabela periódica. No entanto, essa teoria dela foi contestada e até ridicularizada, porque até então as pessoas acreditavam que as estrelas tinham uma composição química similar à da Terra. Foi por isso que, naquela época, o famoso astrônomo Henry Russell recomendou que Cecília retirasse essa teoria da sua tese, porque isso era absolutamente impossível. Porém, essa teoria foi confirmada em 1929 por Russell, que acabou admitindo que Cecília tinha razão. Bom, esse é o meu trabalho e eu espero que tenha ajudado a criar uma reflexão sobre a importância da divulgação da história e da trajetória das mulheres na astronomia. E eu espero que contribua para que mais mulheres possam participar desses espaços científicos. E esse foi o vídeo e até mais!